Glória a Deus. Vamos abrir agora em João, capítulo 12. Estamos no capítulo 12 do Evangelho segundo João. E hoje nós vamos meditar nesse trecho dessa primeira pregação de Jesus. Há duas pregações de Jesus aqui, nesse capítulo 12. Nós estamos versículo por versículo nessa primeira pregação. E hoje nós vamos ficar com 3 versículos aí, do versículo 28 ao versículo 30. 28, 29 e 30. Onde está escrito, Jesus fez uma oração ao Pai dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, a voz do Pai: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Aleluia. Repitam todo esse texto. Tendo ouvido a voz, dizia ter havido. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos no decorrer dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, no decorrer dessa história do ministério terreno de Jesus, nós temos 3 momentos em que a voz de Deus, a voz do Pai, de maneira misteriosa, foi manifestada. A primeira vez que isso aconteceu foi quando Jesus foi batizado. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Ele foi lá no Rio Jordão, onde João Batista estava batizando pessoas, preparando o caminho do Senhor, batizando pessoas no arrependimento para a conversão dos seus pecados. E Jesus, para cumprir toda a justiça decretada na palavra de Deus, Jesus, que não tinha pecado, portanto não necessitaria ser batizado, ele foi também lá para ser batizado. Inclusive João Batista nem queria batizá-lo, reconhecendo que ele era o Filho de Deus. João Batista disse para Jesus: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus disse para João Batista: deixa por hora, porque convém que cumpramos a justiça completa. Ou seja, Jesus queria passar por tudo aquilo que nós também temos que passar. Por isso que o batismo faz parte da nossa vida cristã, não é? E essa é uma palavra boa para Juliette, né, que está preparando para batizar, né? Se Jesus, que não tinha pecado, foi batizado, nós muito mais precisamos também ser batizados. E quando Jesus foi batizado, aconteceram alguns eventos. Diz os textos evangélicos que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba. E do céu, todo mundo que estava ali presente ouviu uma voz: este
é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ouviram a voz do Pai falando, anunciando que aquele que acabou de ser batizado, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Isso significa o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse foi o primeiro evento, como esse que nós estamos lendo aqui hoje em João 12, onde a voz de Deus, misteriosamente, se manifestou de forma audível, tá? Audível aos que ali estavam. Já imaginaram, mas? Tá? Qual a sensação dessas pessoas que estavam naquele local e ouviram aquela voz? E a voz do Pai falou de maneira audível. Este aí é Jesus. Ele é o meu filho amado. É nele que eu tenho prazer. É nele que eu me comprazo. Mas eu dei ele aí para vocês serem salvos. A segunda vez que isso aconteceu, teve apenas 3 testemunhas, os 3 apóstolos mais chegados de Jesus, que foi o apóstolo Pedro e os 2 irmãos João e Tiago, que Jesus tomou uma vez, isso está escrito em Mateus capítulo 17, e levou eles em cima de um monte, alguns acham que é o Monte Tabor, lá em Israel, e na frente deles, Jesus foi transfigurado, ou seja, a figura de Jesus foi transformada, houve uma transformação da figura física de Jesus, porque Jesus permitiu então que esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, vissem a glória da sua natureza divina. Eles viram a natureza divina de Jesus. Por isso que Jesus ficou resplandecendo na frente deles. E junto com Jesus apareceram também 2 figuras do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés representando os profetas, Moisés representando a lei, a Torá, a lei de Deus revelada no Antigo Testamento, e Elias representando os profetas do Antigo Testamento. Moisés e Elias representavam o Antigo Testamento. O apóstolo Pedro ficou tão admirado com o que acontecia, que ele no meio daquilo tudo lá tomou a palavra e falou: mestre, quer que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Jesus nem respondeu nada para ele, porque naquela hora Jesus não queria dizer nada. Jesus queria que eles ouvissem a voz do Pai. Então, de repente, uma nuvem encobriu a montanha toda e ficou tudo nebuloso, eles não conseguiam ver mais ninguém, e da nuvem veio essa voz, a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Lá no batismo disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Na transfiguração disse, a voz do Pai disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O texto diz que Pedro, Tiago e João ficaram possuídos de tão grande temor com essa voz que veio da nuvem, que eles caíram por terra ali diante do Senhor e não quiseram nunca mais abrir os olhos. Até que Jesus chegou e tocou, pode abrir os olhos. Quando eles abriram, a ninguém mais viram a não ser Jesus. O Pai não quer que você veja mais ninguém a não ser Jesus. Você não tem que ouvir mais ninguém a não ser Jesus. Nós não temos que ouvir mais ninguém a não ser Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus, a verdade absoluta. E isso o Pai falou: este é o meu filho amado,
a ele ouvir. E a terceira vez que esse evento de tamanho sobrenatural, incalculável, aconteceu, foi aqui nesse texto que nós estamos lendo agora, em João capítulo 12. Quando Jesus estava já no final do seu ministério, nas suas últimas pregações ali em Jerusalém, também rodeado dos seus discípulos, só que aqui não estavam só os discípulos, estava também uma multidão, a multidão que ali estava. E no meio dessa multidão, nessa pregação de Jesus, ele dá uma pausa e ora ao Pai: Pai, glorifica o teu nome. E aí pela terceira vez vem essa voz do céu, e todo o povo vai escutar o Pai respondendo imediatamente à oração de Jesus: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus ora: Pai, glorifica o teu nome, e a voz do Pai se torna audível para todos que estavam ali presentes, respondendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O texto diz que a multidão que ali estava, tendo ouvido a voz, alguns não discerniram direito, parecia que havia um trovão, e outros diziam: acho que foi um anjo que falou com ele. Mas o texto está dizendo para nós que foi o Pai que falou. Aleluia. O Pai que falou, e Jesus responde: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Por vossa causa. Para vocês que estão aqui ouvindo a minha pregação. Para vocês que estão aqui ouvindo a minha palavra. O que significa então isso que o Pai falou, já que é para nós? É por nossa causa que a voz de Deus ressoou lá do céu, dizendo: eu já glorifiquei o meu nome e ainda o glorificarei. Né? Vamos ler só o versículo 28, o que o Pai disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Vocês? Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Eu coloquei 3 textos aqui. O primeiro eu escrevi assim: Deus já glorificou o seu nome, cumprindo o seu propósito, ainda antes da vinda de Jesus. Antes da primeira vinda de Jesus, Deus já havia glorificado o seu nome, por isso ele disse: eu já o glorifiquei. Vamos ver o que o autor da epístola aos Hebreus disse, confirmando esse texto que eu coloquei aí para vocês. Antes repitam o texto aí: Deus já glorificou. Deus já glorificou o seu nome, cumprindo o seu propósito, ainda antes da vinda de Jesus. Hebreus 2:4. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Repitam. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aleluia. Mesmo antes da vinda de Jesus, Deus deu muitos testemunhos ao seu povo que viveu no período da Antiga Aliança, no período do Antigo Testamento. Inclusive com distribuições do Espírito Santo, porque naquela época o Espírito Santo era dado por medida, por isso a palavra distribuições.
Agora o Espírito Santo é dado em plenitude, não é mais dado por medida. Depois da vinda de Jesus, o Espírito Santo é dado em plenitude. Mas naquela época era dado por medida, essas várias distribuições do Espírito Santo. Deus falou com as pessoas no Antigo Testamento, dando a eles testemunho por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Com todo o povo que viveu lá na antiga aliança, no meio desse povo, antes da primeira vinda de Jesus, Deus, Pai, glorificou o seu nome, realizando o seu propósito. O nome do Pai é glorificado pelo sucesso da realização do seu propósito. Estou deixando por fim ali o propósito. No final de tudo isso aí nós vamos ver qual é, com clareza, esse propósito de Deus. O segundo texto que eu coloquei ali, Deus ainda glorificaria, está e continuará glorificando o seu nome, cumprindo o seu propósito, a partir e depois da vinda de Jesus, da primeira vinda ainda, tá? Então leia o que está de azul ali. Deus ainda glorificaria, está e continuará glorificando o seu nome, cumprindo o seu propósito, a partir e depois da vinda de Jesus. Essa vinda aí ainda é a primeira vinda, tá? Jesus já veio, essa primeira vinda já foi realizada. Deus glorificou o seu nome antes da primeira vinda de Jesus, e Deus glorifica o seu nome após a primeira vinda de Jesus. Nesse momento, o nome de Deus está sendo glorificado, porque todo o propósito de Deus está sendo realizado. Aleluia! Os homens podem fazer o que eles quiserem, os ímpios, como nós vimos no Salmo. O diabo pode fazer o que ele quiser com os seus demônios, mas nem os homens, nem os demônios, nem Satanás impedem em nada a realização completa do propósito de Deus. É por isso que Deus é glorificado. Por isso que o nome de Deus é glorificado, porque Ele mesmo disse, através do profeta Isaías: agindo eu, ninguém impede, amados, ninguém, absolutamente ninguém e nada pode impedir a realização do propósito de Deus. Como Jó orou no Jó 42:2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus não são frustrados, os propósitos de Deus não são frustrados. Deus realiza tudo, cabalmente, do jeito que Ele quer e do jeito que Ele planeja. Deus tem total sucesso na realização de todos os seus propósitos. Está bem claro? Muito bem. Após a primeira vinda de Jesus, Deus realiza os seus propósitos, fazendo o que o apóstolo Pedro pregou aqui, em Atos capítulo 3, versículos 19 até o 21. Quando Pedro, pregando ali para judeus, ainda para os israelenses, em Jerusalém, no mesmo dia em que um coxo foi curado lá junto da porta do templo, Pedro pregou para eles dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou
por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Vocês podem repetir os 3 versículos? Glória a Deus. Jesus veio ao mundo para realizar, para ser o centro da realização da obra da salvação. E aí, como Pedro pregou, foi necessário que ele fosse recebido de novo nos céus, para que aconteça o propósito de Deus com a obra da salvação até os tempos da restauração de todas as coisas. O tempo da restauração de todas as coisas, que Pedro está pregando aqui, é o tempo da segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, todas as coisas serão restauradas. Não pelo poder de homens, mas pelo poder direto de Deus no meio de toda a humanidade, no meio de todas as nações. O propósito de Deus, enquanto isso, de geração em geração, está sendo realizado. Amém? Agora, o terceiro tópico ali é Deus glorificando o seu nome. Como Deus vai glorificar o seu nome ainda após a segunda vinda de Jesus. Deus ainda glorificará o seu nome, cumprindo a plenitude do seu propósito depois da segunda vinda de Jesus. Leiam esse texto que eu escrevi. Deus ainda glorificará o seu nome, cumprindo a plenitude do seu propósito depois da segunda vinda de Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Quando isso aí vai se cumprir, isso que eu escrevi aqui, isso vai se cumprir no milênio, no reino milenar de Cristo, nos 1000 anos que ainda vai existir de história na face dessa terra, que será restaurada, que será renovada. Tá? No milênio, no reino milenar de Cristo, Deus vai cumprir a plenitude do seu propósito. Por isso, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, está escrito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Repitam. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Aleluia. Esses 1000 anos vão acontecer depois, como a gente prega aqui, todo o início de ano, janeiro e fevereiro no Apocalipse, depois da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus vai acontecer em 2 etapas. A primeira etapa, sobre nuvens, no início da grande tribulação, para arrebatar os eleitos que estiverem vivendo em fidelidade a Ele na face da terra, e ressuscitar os eleitos que já morreram, cujas almas descansam no paraíso,
serão ressuscitados, ganharão seus corpos de volta para subir ao céu definitivamente com Jesus. Então na terra vai começar os 7 anos da grande tribulação. O fim dos 7 anos da grande tribulação vai ser com a terceira grande guerra mundial que já está sendo preparada. A guerra chamada Armagedon. Durante essa guerra, aí Jesus vem a segunda etapa da sua segunda vinda, onde todo olho o verá. Todos que estiverem na terra o verão, e com a espada, a sua palavra, a palavra que sai da sua boca, ele vai matar o anticristo e lançá-lo no lago de fogo e de enxofre, junto com o falso profeta, e vai aprisionar Satanás no abismo que se encontra no Sheol por 1000 anos, e a partir de então haverá uma nova humanidade sendo gerada na terra. Essa nova humanidade que vai ser gerada na terra será o último período de Deus para essa humanidade, para realizar a plenitude do seu propósito com a criação da humanidade. O milênio será um tempo muito diferente do tempo que nós vivemos. Porque o tempo que nós estamos aí vivendo na má companhia do diabo. O diabo é o príncipe desse mundo e está agindo aí no mundo. Por isso o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Essa humanidade que vai ser gerada no milênio, eles vão viver sem a companhia de Satanás. E por isso está profetizado em toda a Bíblia que no milênio as nações não vão mais aprender a guerra. Vão transformar suas armas de guerra em armas de agricultura, em armas de colheita. Vai haver uma paz tremenda reinante em toda a face da terra. E aqueles que foram ressuscitados e arrebatados desde o início da grande tribulação serão sacerdotes de Deus e de Cristo Jesus, reinando com Cristo no milênio por 1000 anos, ajudando as pessoas na terra a conhecerem a Deus, a conhecerem a sua palavra. E no meio dessa nova humanidade gerada no milênio, Deus estará completando o número dos salvos, o número daqueles que ele elegeu desde antes da fundação do mundo e escreveu os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Em todos esses três textos que eu escrevi para vocês, né, tem a palavra ali, o propósito de Deus. Deus já glorificou o seu nome, cumprindo o seu propósito ainda antes da primeira vinda de Jesus. Deus ainda glorificaria, está e continuará glorificando o seu nome, cumprindo o seu propósito, a partir e depois da primeira vinda de Jesus. E Deus ainda glorificará o seu nome, cumprindo a plenitude do seu propósito depois da segunda vinda de Jesus. Que propósito é esse? É o propósito que eu preguei para vocês no nosso primeiro vídeo, que eu prego aqui sozinho com a câmera, de soteriologia. E que eu resumi aqui nesse próximo slide, nesse nosso último slide de hoje. O propósito de Deus está resumido aqui. O propósito de Deus para os seus eleitos é trazer para aqueles que ele elegeu a plenitude da sua revelação.
Glória a Deus. O que é revelação? Revelação é, dentro da etimologia da palavra, é remover o véu. Tá? Revelação é remover o véu. Muita gente lê a Bíblia ou ouve uma pregação, mas o coração, a alma dessa pessoa está envolvido por um véu, e essa palavra que essa pessoa lê ou escuta não penetra no coração dela, não penetra na alma dessa pessoa, porque um véu cobre os seus corações. Paulo disse isso, por exemplo, em relação aos judeus, porque os judeus não aceitaram Jesus, não acreditaram que Jesus Cristo era o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. Jesus veio, os judeus o viram, os judeus o conheceram, os judeus receberam milagres de Jesus, mas eles não creram em Jesus, eles não aceitaram Jesus. E, inclusive, os judeus aí, no decorrer dos anos, não aceitaram Jesus, eles renegaram Jesus, eles sofreram, os judeus já sofreram terríveis consequências por terem renegado a Jesus. Quando, por exemplo, Jesus foi entregue para ser crucificado, os judeus não podiam crucificar Jesus. Eles precisavam do poder de Roma, do poder do Império Romano para crucificar Jesus, e por isso eles levaram Jesus ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos, para que Pilatos usasse o poder de Roma. Só o poder de Roma podia crucificar Jesus. Só que, diante do tribunal de Roma, Jesus não tinha culpa nenhuma. Jesus era inocente. Até a mulher do governador, Pôncio Pilatos, havia tido um sonho dizendo que esse homem era justo. E a mulher de Pôncio Pilatos falou com ele: não faça mal a esse homem. Eu estou sendo atormentada nos meus sonhos, e nos meus sonhos eu estou tendo a revelação de que esse homem é justo. E Pilatos falou assim: eu vou castigá-lo, mas não vou crucificá-lo. Aí os judeus pressionaram ainda mais, e pressionaram ainda mais, e a última pressão dos judeus veio por causa dos sacerdotes, dos religiosos do judaísmo, que disseram para Pilatos: caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele. Olha que coisa que eles disseram, hein? E aí o que Pilatos fez? Pilatos pediu água e lavou as mãos. O ato de Pilatos lavar as mãos era dizendo assim: olha, eu vou fazer a vontade de vocês, mas eu lavo as minhas mãos. Eu vou entregar esse homem ao poder aqui do Império Romano, ele vai ser crucificado, mas eu lavo as minhas mãos. O sangue dele não vai cair sobre mim, não. O sangue dele vai cair sobre vocês. Muita gente fica por aí questionando o terrível momento histórico em que os judeus sofreram nas mãos de Hitler, dos alemães, nos campos de concentração. Tem filmes, tem livros, tem depoimentos. A posição de todo mundo é dizer que, como Hitler foi um carrasco, como tudo isso aconteceu. Mas as pessoas que não têm visão espiritual e conhecimento bíblico, revelação de Deus, não entendem que aquilo aconteceu com esses judeus, porque os sacerdotes deles, quando
quando foi na hora de entregar Jesus à morte, eles, como mediadores daquele povo todo, disseram: caia sobre nós e sobre nossos descendentes, sobre nossos filhos, o sangue dele. Viu, amados? Portanto, o holocausto nazista nada mais é do que o castigo de Deus sobre aqueles que rejeitaram o seu Filho Jesus. Cuidado para não rejeitar Jesus, para não rejeitar a palavra de Deus. Os judeus, então, continuam por aí pelo mundo, continuam existindo sinagogas, eles continuam lendo o Antigo Testamento, porque eles não aceitam o Novo. Para o judeu, o Novo Testamento é heresia. Para o judeu, Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Para o judeu, Jesus Cristo não é o Messias prometido. Portanto, os judeus não têm salvação, porque só há salvação em Jesus. Isso é triste, mas é uma realidade que as pessoas não enxergam. Por isso o Evangelho é pregado a todos os homens na face da terra e também a judeus, para que, como todo pecador, aquele judeu ou aquele estrangeiro, seja de que nação que for, Deus tiver propósito de salvação na vida dessa pessoa, só Deus vai tirar o véu dos seus corações e a palavra de Deus será revelada para eles. Ninguém conhece a Deus a não ser por revelação do próprio Deus. E mesmo que alguém conheça a Deus por revelação do próprio Deus, mesmo quem conhece a Deus não pode revelar Deus para outra pessoa. A gente pode e deve pregar. Nós pregamos para as pessoas, mas essa pregação não revela Deus. Deus é quem se revela a quem Ele quiser se revelar. O apóstolo Paulo também foi um judeu que estava contra Cristo, contra o Evangelho e odiando com ódio mortal os cristãos e decidido a exterminar com o que eles chamavam de a seita do Nazareno. Só que Jesus se revelou para ele. Quando Jesus se revelou para ele, caiu por terra. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Senhor, o que queres que eu faça? Eu vou te enviar para pregar a minha palavra para todo mundo aí. Vou te preparar para isso. Por que o apóstolo Paulo se tornou o apóstolo Paulo? Porque ele teve revelação do Senhor. E quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele falou assim: ó, o evangelho que eu estou pregando para vocês, eu não aprendi de nenhum homem, eu não recebi de nenhum homem, mas recebi por revelação direta do Senhor Jesus Cristo. Ninguém conhece a Deus se o próprio Deus não revelar. O Pai revela, Jesus revela, o Espírito Santo revela. Para quem Deus não revela, pode ler Bíblia, pode ouvir pregação, o véu continua cobrindo a alma. Há um véu em seus corações. Por isso que Paulo escreveu 2 Coríntios dizendo: até hoje, quando os judeus, nas suas sinagogas, leem Moisés, leem os profetas, leem o Antigo Testamento, um véu cobre
os seus corações. Porque eles não têm revelação. O propósito de Deus é trazer revelação, revelar-se. Agora, aqui está o mistério. A todos quantos Ele quer se revelar. Se tem alguém para quem Deus não quer se revelar, não adianta nem você orar e pedir para Deus, oh, Deus, revela para Ele. Não, não quero. Quando Deus não quer, não quer. Deus se revela para quem Ele quer. Você está entendendo isso, amados? Deus se revela para quem Ele quer. Se Deus quisesse se revelar para mais de 7 bilhões de pessoas que estão vivos na Terra hoje, Ele se revelaria dentro de um prazo de 1 milésimo de segundo. E nesse momento, todos os 7 bilhões de pessoas na face da Terra cairiam de joelhos diante de Deus. Sabia que Deus tem poder de fazer isso? Mas Ele não quer. Não faz parte do seu plano, não faz parte do seu propósito. Ele se revela a quem, só a quem Ele quiser se revelar. E quando Deus se revela, você pode imaginar que tudo que Deus faz é bem feito? Ou Deus faz alguma coisa mal feita? Quando Ele se revela para valer. Quando Ele se revela para valer. E essa revelação gera, diga, conhecimento. Alguém só conhece a Deus de verdade quando Deus se revela para ele. A revelação gera o conhecimento. O conhecimento de Deus. Deus não é conhecido meramente pela nossa capacidade intelectual. A Bíblia, escrita aqui no papel, tá? É só saber ler e ter uma capacidade intelectual para ler. Mas não adianta, sem revelação, pode ler a Bíblia toda, que não vai conhecer a Deus assim mesmo. Tá? Não vai conhecer a Deus. Teve um grupo de advogados nos Estados Unidos, ainda no século passado, que se uniram para provar que Deus não existe. E cada um deles fizeram equipes de estudos e de trabalhos em faculdades nos Estados Unidos para tentar provar que Deus não existe. Um desses grupos ia trabalhar diretamente com a Bíblia. Então, alguns deles iam trabalhar diretamente com a Bíblia e usar a própria Bíblia para provar que Deus não existe. Só que um deles estava lá na biblioteca, estudando a Bíblia em tudo quanto é língua, e escrevendo artigos ateístas, provando que a Bíblia é uma falácia. E de repente, a biblioteca dele encheu de uma luz assim imensa. E ele caiu ali de joelhos, confessando Jesus. Esse homem foi C.S. Lewis, é o nome dele. Foi provar que Deus não existia, logo na Bíblia. Mas só que os outros que também estavam estudando a Bíblia, não aconteceu a mesma coisa com eles. Por que acontece com um e não com todos? Porque é o propósito de Deus. O propósito de Deus de salvação alcança quem Deus quer. E aí esse conhece a Deus. Aí esse conhece a Deus.
Na Bíblia, a palavra conhecer significa um relacionamento íntimo, significa intimidade. No livro dos Salmos diz assim que a intimidade do Senhor é só para aqueles a quem Deus se revela, só para aqueles que o conhecem. Só para esses Deus revela a sua intimidade. Então Deus se revela para quem Ele quer e dos outros Ele se esconde. Tá? E a quem Ele se revela, esses o conhecem. Só que esse conhecimento se torna um conhecimento progressivo. Não é que conhece no momento, é que começa a conhecer e cresce nesse conhecimento e vai para a glória para continuar conhecendo Deus lá na glória. Por isso Jesus disse em João 17,3, quando ele orou ao Pai: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quem começa a conhecer Deus na terra, vai continuar conhecendo Deus na glória por toda a eternidade, e esse conhecimento não terá fim, porque Deus é conhecimento infinito. Já teve gente que veio perguntar para mim: pastor, o que não ficar fazendo lá no céu mesmo? Não vai ter nada para fazer, não ficar lá. Tem uns que vieram perguntar: pastor, lá no céu ficar só cantando? Esse povo que faz essas perguntas não tem nada de revelação. Pensa que ir para o céu é só um livramento do inferno que nós merecemos. Não, Senhor. O propósito de Deus em levar os seus eleitos para o céu é continuar se revelando para eles por toda a eternidade e transmitindo seu conhecimento para eles por toda a eternidade. A Bíblia Sagrada é só o comecinho, o início desse conhecimento. A maioria do conhecimento de Deus virá na eternidade. E lá na eternidade nunca vai ter um dia em que Deus vai dizer assim: hoje é o último dia, vocês aprenderam tudo, tá? Depois tem churrasqueira ali, campo de futebol, fica à vontade. Esse dia não vai chegar na glória, não. Se chegasse, Deus não seria Deus. Deus é Deus e o conheceremos eternamente na glória eterna. Porque a revelação gera conhecimento. E o propósito desse conhecimento é gerar o amor. O amor para nós cumprirmos aquele que resume todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Esse amor, ele só é real na vida de quem conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não ama a Deus, amados. Tá? Quem não conhece a Deus não ama a Deus. A prova de quem não ama a Deus, que alguém não ama a Deus, é que ama o pecado. Amar o pecado, não largar do pecado, não desapegar do pecado, não renunciar ao pecado, não deixar o pecado, teimar e ficar no pecado, é uma prova de que não ama a Deus. Quem ama a Deus, a primeira coisa que faz é largar o pecado. Porque Deus é santo e abomina o pecado. Quando aquela mulher conheceu Jesus, aquela mulher que foi apanhada em flagrante ato de adultério, João capítulo 8, que nós já vimos aqui no Evangelho segundo João, o que Jesus disse para ela? Agora vai e não peques mais. O pecado é inimigo de Deus. Quem ama o pecado não pode amar a Deus. Quem ama a Deus abomina o seu pecado e se santifica diante de Deus. Ora, medita na palavra, vem à congregação,
pratica a palavra no seu dia a dia, se esforça, fica injuriado por causa das suas limitações, das suas fraquezas, e ora diante de Deus: Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa fraca, eu não quero mais ter esses pensamentos corruptos, eu não quero ter mais essas atitudes corruptas, eu não quero mais ter essas palavras corruptas, eu quero ser diferente, eu quero ser santo porque o Senhor é santo, e eu amo o Senhor porque eu estou conhecendo o Senhor. Quem é de Deus não se acomoda no pecado, não se conforma com o seu próprio pecado, ele quer mudança e opera essa mudança todos os dias da sua vida, obedecendo o que está escrito lá em Romanos 12:2. Não se conformando com esse mundo, mas transformando-se mediante a renovação da sua mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, qual é a motivação da nossa santificação? O amor. Deus quer que nos santifiquemos, não por medo de ir para o inferno. Deus quer que nós nos santifiquemos porque nós o amamos. Deus quer que nós deixemos o pecado porque amamos a Ele. Senhor, a minha alma está doida para pecar, a minha carne está doida para pecar, mas eu não vou pecar. Eu digo não para a minha carne, eu digo não para a minha alma, eu não vou pecar, porque eu te amo, Senhor. Por amor de ti, Senhor, porque eu te amo, porque o teu amor está sendo derramado no meu coração pelo teu Espírito Santo. Que coisa, hein, irmãos? Esse é o propósito de Deus. E é por isso que esse propósito só acontece nos eleitos, porque quem não é eleito, quem não é eleito quer ir para o céu, não porque ama a Deus, quer ir para o céu porque ama a si mesmo. E porque ama a si mesmo, não aceita que vai para o inferno. Não aceita que vai para o lago de fogo e de enxofre. Ah, não, eu quero ir para o céu. O que é isso? Eu quero ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Não é verdade que todo mundo quer ir para o céu? Sim ou não? Não é verdade que todo mundo quer ir para o céu? E todo mundo quer ler Bíblia? Todo mundo quer estudar a Bíblia profundamente? Todo mundo quer orar várias horas por dia? Todo mundo ama congregar? Mas por que quer ir para o céu? Quer ir para o céu porque ama a si próprio, e não porque ama a Deus. Tem céu não, amados. Não tem céu para essas pessoas não. O céu é o lugar onde Deus tem preparado coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem o coração humano é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para todo mundo. Para aqueles que porque aqueles que o amam porque o conhecem porque tem revelação. Deus se revela para que nós o conheçamos, e esse conhecimento gera o amor. O amor é gerado pelo conhecimento. E aí vem o último ponto do propósito. O amor gera a adoração. Porque Deus já estava, desde antes da fundação do mundo, procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adoração é algo que foi terrivelmente mal interpretado nas últimas décadas de cristianismo nas igrejas protestantes cristãs na face da terra. Gente que pensa que adorar é tocar, adorar é cantar. Adorar não é tocar. Adorar não é cantar. Adorar é se sujeitar e obedecer a Deus. Essa é a adoração que Deus procura.
Esses são os adoradores que Deus procura. Pessoas que, por amor, se sujeitam e o obedecem. Adoração é obediência. E é a mesma coisa de louvor, tá? Louvor, adoração é a mesma coisa. Tudo isso é obediência. Deus procura filhos obedientes. Por isso Ele nos deu o maior de todos os exemplos de obediência em seu Filho Jesus, que foi em tudo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Jesus é o modelo de adorador. Jesus é o modelo de adorador. Que instrumento ele tocou? Jesus se tornou famoso por cantar? Hoje em dia, nas igrejas por aí, adorador é quem canta e toca. Mentira! Não são adoradores. Adorador é quem obedece a Deus. Aqueles que Jesus disse que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. São esses adoradores que o Pai procura e que Deus quer formar. Entendeu isso, irmãos? A parte final do propósito de Deus é alcançar aquilo que Ele já estava buscando desde antes da fundação do mundo. Eu vou buscar verdadeiros adoradores. Mas esses adoradores são adoradores por quê? Porque eu me revelo a eles, por essa revelação eles me conhecem, por esse conhecimento eles me amam, e por esse amor eles se sujeitam, eles me obedecem. Deus não quer gente obedecendo a Ele de mau gosto. Deus não quer gente obedecendo a Ele como se estivesse, sou obrigado a obedecer. Deus quer ver gente obedecendo a Ele porque o amam. Porque o amam. É por isso que Tiago escreveu: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Deus deu uma ordem ao rei Saul, e ele não cumpriu a ordem, e depois de não cumprir a ordem, ele quis oferecer um sacrifício. Aí Deus mandou Samuel falar para Saul: vai lá e diz para ele, se ele acha que eu tenho mais prazer em sacrifícios ou em que obedeçam a minha palavra, o que eu mando. Obedecer é melhor do que sacrificar. Esses crentes que acreditam que adoração é só cantar e tocar, são os mesmos crentes que acreditam em sacrifícios. E vive por aí, subindo o Morro da Capuava, fazendo campanhas sacrificiais, achando que Deus quer aqueles 7 dias de campanha. Deus não quer 7 dias de campanha, não. Deus quer uma vida de obediência. Uma vida de obediência. Viver obedecendo a Deus. Transformar a palavra de Deus na minha vida, na minha prática. A palavra de Deus comandando meus pensamentos, comandando o que eu falo e comandando tudo o que eu faço, onde quer que eu viva. Esse é o plano de Deus e é assim que nós o adoramos. E quem adora a Deus na obediência,
em tudo quanto faz, está adorando a Deus. E até mesmo quando canta ou toca, se cantar e tocar. Esse cântico só será uma adoração se esse cântico for uma celebração da vida. Algo que eu vivo e não estou cantando apenas por vaidade, que é o que muito acontece por aí afora. Mas é porque eu vivo. É porque eu amo Jesus. Por amor a Jesus. Obediência por amor. Esse é o propósito de Deus. E é na realização desse propósito que o nome de Deus é glorificado. E por isso a voz de Deus ressoou quando Jesus orou: Pai, glorifica o teu nome. E Deus disse para todo mundo escutar: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O nome de Deus é glorificado através da nossa vida. Por isso que Jesus disse: essa voz veio por vossa causa, porque é do meio de vocês que Deus está levantando esses verdadeiros adoradores que glorificam o seu nome no cumprimento total do seu propósito. Aleluia. Que bom, né, irmãos? Deus tirou o véu do seu coração? Oh, aleluia. Fale com Ele agora. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor fala conosco nessa noite, para entendermos claramente o Teu propósito, ó Pai, e que o Teu nome é glorificado. Tu mesmo glorificas o Teu nome no cumprimento deste propósito, de se revelar a nós, para que por essa revelação nós Te conheçamos, por meio desse conhecimento nós Te amemos, e por meio desse amor nós Te adoremos pela sujeição, Te adoremos pela obediência, para obedecermos ao Senhor, em tudo que o Senhor falou, em todos os detalhes, tanto nas coisas pequenas como nas coisas maiores, em todas as situações, na situação de família, na situação de casamento, na situação profissional, na situação civil de cidadãos no mundo, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Ó Deus Todo-Poderoso, aleluia. É na Tua graça que nós esperamos, é da Tua graça que nós dependemos, é do Teu poder agindo em nossa vida e operando em nós tudo isso que ouvimos nessa noite, operando em nós tanto o querer, como o efetuar, como o realizar, de acordo com a Tua boa vontade, para que nossos corações estejam no Senhor, para que sejamos achados no Senhor, de pé e não caídos, vestidos e não despidos, revestidos de graça, de unção, de conhecimento, de amor, do poder do Senhor, porque o Teu Evangelho, a Tua palavra é o Teu poder para a salvação de todo mundo. Obrigado pela revelação, pelo conhecimento, pelo amor, que faz de mim um verdadeiro adorador.
maturidade